Vamos lá, galera. Então, esse primeiro exercício, no exercício 1, vou circular aqui, ele dá a característica lá de um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais, então esse lado é igual a esse. Ele disse que a altura desse triângulo, então a distância desse vértice até a sua base é 11 centímetros, sendo que os ângulos da base, né, tem 28 graus. Calcule a medida aproximada dos lados congruentes. Ele quer saber a medida desses lados. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui de x. Tá? É isso que ele está querendo nesse exercício. E ele fala assim, dado seno de 28 igual a 0,47, cosseno de 28 igual a 0,88, tangente de 28 graus igual a 0,53. O que acontece? Se aqui vale 28, aqui também vale 28, tá? Quando eu traço a altura de um triângulo isósceles, eu sempre vou dividir esse meu triângulo isósceles em dois triângulos retângulos congruentes ou exatamente iguais, tá? Então, posso escolher um deles. Eu vou escolher esse aqui, não sei porquê, só por comodidade, né? Em relação a esse ângulo de 28 graus que a gente tem, quem que a gente conhece? A gente conhece o lado oposto, né? O cateto oposto. Opa, eu conheço o cateto oposto. Quem que a gente quer? A gente quer o x, né, que é a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? É a razão seno. Então, a gente vai poder falar que seno de 28 graus é igual ao cateto oposto, que vale 11, divididos pela hipotenusa, que vale x. Segundo o enunciado que ele deu para a gente ali, né, seno de 28 que a gente tem vale 0,47. Então, 0,47 é igual a 11 sobre x. Esse x está dividindo, passa para o lado de lá multiplicando. O 0,47 vai estar multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Então, na verdade, né, o x que a gente quer calcular ali é 11 divididos por 0,47 que a gente tinha aqui, ó, tá? Fazendo essa divisão, como ele quer um valor aproximado, né? Faz essa divisão completa com dois zeros, vai ficar 1.100 divididos por 47, vai dar lá o valor de 23,40. Se a unidade dava em centímetros, aqui também está em centímetros, tá certo? Deixa eu fazer só uma observaçãozinha pequena, né? Professor, e se ele pedisse a base ao invés dos lados, né, congruentes? Se ele me pedisse a base, eu usaria cateto oposto, cateto adjacente. Ia calcular pela tangente. Só que a base desse triângulo seria 2 vezes a medida que eu ia encontrar do cateto adjacente. Eu ia ter que somar esse mais esse aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício agora. Esse exercício ele fala lá sobre a Torre de Pisa, né? É uma obra, cara, conhecida aí no mundo inteiro, né? E aí ele conta ali um pouquinho a história, ele fala que a inclinação da torre, aqui eu fiz um esboço da torre, né? A inclinação da torre com o solo, seria esse ângulozinho aqui, ele diz que é aproximadamente 86 graus. Então vamos colocar, esse ângulo vale 86 graus, tá? E aí ele continua assim, ó, estime o tamanho dessa torre, então ele quer saber a distância, né, da torre, ele quer saber essa medida daqui até aqui, é isso que ele quer saber. Considerando que ao meio-dia, imagine lá o solzão em cima, batendo bem no pico da torre, né? A sombra, que é ao meio-dia, o sol bate aqui e faz uma sombra lá embaixo. Toda vez que ele fala, né, considere ao meio-dia, a gente considera que a projeção da sombra vai ser aqui, ó, ela vai formar com a projeção, vai formar aqui um ângulo de 90 graus, né? Então, na verdade, o que interessa pra gente é esse triângulozinho, que ele falou, olha, a sombra vale 4 metros. Como é que eu posso, né, calcular essa medida? Vou colocar aqui, vou chamar de y agora. Como é que eu posso calcular essa medida y tendo esse conhecimento? A hora que eu olho para o triângulo retângulo que a gente tem aqui, né? Esse 4 metros é o que a gente conhece. O y é o que a gente quer conhecer. 4 metros, essa medida de 4 metros, em relação ao ângulo de 86 graus, é o cateto
adjacente, né? E o y que a gente quer descobrir é a hipotenusa. Então, a razão trigonométrica vai ser cosseno. Cosseno de 86 graus é igual a cateto adjacente, que é o 4, sobre hipotenusa, que é o y, né? O exercício, ele diz pra gente, olha, cosseno de 86 graus, que a gente tem aqui, ele dá lá o valor de 0,0698. Então, essa fração é igual a 0,0698. Para eu resolver, o y está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. O 0,0698 está multiplicando, passo dividindo. Então, y é igual a 0,06... Opa, errei. Ele vai aparecer dividindo, peço desculpas. Fui querer fazer sem olhar. O 4 divididos por 0,0698. Tá certo? Fazendo essa conta aí, né, a gente vai chegar num valor de 57,3 metros. Tá aí. A altura, né? O tamanho, não é a altura que a torre está, qual é a altura da torre. Se ele quiser saber qual é a altura do ponto mais alto da torre, seria essa alturinha aqui. O que ele está pegando aqui, né, é o tamanho da torre. A torre é isso aqui. Tá joia? São coisas distintas nesse caso aí. Vamos para o próximo exercício, galera. Exercício 5. Ele quer saber quanto vale o lado de um quadrado, então ele não sabe o lado desse quadrado. Mas ele fala, olha, a diagonal desse quadrado, a diagonal, lembra que é, né, o segmento que une dois vértices não consecutivos. Ele fala que essa diagonal vale 8 raiz de 2. Galera, eu vou dar algumas possibilidades para vocês, né? Uma das possibilidades é um triângulo retângulozinho aqui. Cateto, hipotenusa. Aplica o teorema de Pitágoras. Uma outra possibilidade. Esse ângulozinho aqui, né, é exatamente a metade de um ângulo reto, ou seja, 45 graus. Posso usar seno ou cosseno, né, porque daí eu uso aquilo que eu quero saber, ou é o cateto oposto ou é o cateto adjacente, é a mesma coisa. Sendo que eu conheço a hipotenusa. Então, as razões que usam a hipotenusa, seno e cosseno. Posso usar também. Ou eu simplesmente lembro que a diagonal de um quadrado sempre vai ser L raiz de 2. E aí, nesse ponto, bem de boa, né? Opa, a diagonal vale 8 raiz de 2. Então, L raiz de 2 tem que ser igual a 8 raiz de 2. Posso simplificar a raiz de 2 com raiz de 2 e você vai ter lá o L igual a 8. Fechou. O valor do lado desse quadrado que ele pediu aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Esse exercício 6, ele fala lá da área do quadrado, que vale 512 centímetros quadrados, né? E ele quer saber a diagonal. Opa, ele quer saber a diagonal, ó. Ele quer saber quanto vale essa diagonal. Para eu descobrir quanto vale a diagonal, eu preciso descobrir quanto vale o lado. Não tenho também. E, professor, não tenho nada. Só temos a área, né? É só a gente relembrar que a área do quadrado é calculado como L ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a 512. Olha só, L é igual a raiz quadrada de 512. Cuidado para não... Opa! 512. Cuidado para não ficar procurando raiz, né, exata. Eu não tenho, né, nenhuma raiz exata que termine em 2, tá, gente? Raiz quadrada exata, se tiver terminado em 2, esquece. Os valores que a gente tem vai ser, que podem ter o 0, 1, né, porque 1 ao quadrado e 9 ao quadrado termina em 1. 2 ao quadrado vai dar 4, 8 ao quadrado vai dar 64, termina em 4. 3 ao quadrado em 9, 7 ao quadrado, 49, termina em 9. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36, termina em 6. 5 ao quadrado, 25. Nenhum deles termina em 2, então não vai ter raiz exata. Eu já posso te afirmar isso sem nem tentar pensar em número. Isso aqui você pode fatorar, ou isso aqui você pode, né, fatorar, que eu digo assim, decompor ele todo, ou você pode pensar que, opa, isso aqui é igual a 256 vezes 2. Por que eu estou fazendo assim? Porque tem uma propriedade de radiciação que me diz que, olha, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. E a raiz quadrada de 256 a gente conhece, vale 16. Ah, professor, a raiz de 2 a gente não conhece. Repete ela. Está aqui. Então, o lado desse quadrado. Acabou? Não, porque o que ele pediu para a gente não foi o lado, foi a diagonal.
Como a gente já citou no outro exercício, né? A diagonal sempre vai ser L raiz de 2. Então, no caso desse quadrado aqui, né, de forma específica, eu vou substituir o lado por 16 raiz de 2. Então, vai dar 16 raiz de 2 vezes raiz de 2. Quanto que dá a raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4 que é 2. 16 vezes 2. 32 centímetros. Tá aí a diagonal do quadrado. Tá certo? Galera, esse próximo exercício, né, ele fala assim, ó, calcule a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Talvez você se complique um pouco aí no que ele escreveu. Então, vamos lá, ele falou sobre um triângulo retângulo. Se ele tem um triângulo retângulo, eu sei que ele vai ter um ângulo reto. Vai ter algo aqui assim, ó, ângulo reto. Beleza? Aí ele disse o seguinte, além de ser retângulo, ele é isósceles. Então, esse lado tem que ser igual a esse. E talvez você se pergunte assim, mas professor, por que eu não posso dizer que a hipotenusa é o lado igual? Porque simplesmente a hipotenusa sempre vai ser o maior lado do meu triângulo. Eu não tenho como ter dois lados iguais à hipotenusa, tá? Uma das características é por quê? Porque o maior lado sempre está oposto ao maior ângulo. Se ele falou de um triângulo retângulo, o maior ângulo vale 90. Então, esse tem que ser o maior lado. Se ele é o maior lado, os outros dois é que são iguais, tá bom? Então, ele quer saber o valor dessa hipotenusa, sabendo que a medida do cateto é 3 centímetros. Opa, vou colocar nesse cateto. Como ele afirmou pra gente que isso aqui, né, é um triângulo isósceles, esse cateto, de forma obrigatória, tem que ser igual a esse. E o que ele quer é o x, que é a hipotenusa. Galera, aplica aí o teorema de Pitágoras, ou toda vez, presta atenção, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo isósceles, eu sei quanto vale esses dois ângulos, né? Eles são iguais sempre. Valerá 45 cada um. Posso usar seno, cosseno para calcular o x, tá? Mas vamos sempre pelo caminho mais rápido, né? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 mais 9, 18. X ao quadrado é igual a 18, então x é igual a raiz quadrada de 18, que vai dar 3 raiz de 2. E talvez você já tenha percebido. E, professor, olha, ele pegou o lado, que era o cateto, e só colocou raiz de 2. Parece a diagonal de um quadrado. E olha só o que acontece se eu completar essa figura aqui, né? Opa, ficou feio. A hora que eu fecho isso aqui, lados paralelos, né? Aqui também vale 3, aqui também vale 3. E a hipotenusa desse triângulo retângulo isósceles é a diagonal de um quadrado. Por isso, L raiz de 2 também. Tá joia? Vamos lá fazer mais um exercício. Mais um exercício, exercício 9. Calcule a medida da altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 12 centímetros. Opa, ele já deu, né? O lado igual a 12, eu tinha colocado L aqui, né? 12. E aí ele quer a altura. O que é a altura desse triângulo? Distância de um vértice até o lado oposto. Essa é a altura, tá bom? Galera, o que acontece? Duas formas de a gente resolver isso aqui de formas bem simples, tá? Sabendo que isso aqui era um triângulo equilátero, a gente sabe que todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Então, quando eu traço a minha altura, eu tenho aqui um ângulo de 60 e aqui um ângulo de 30. A gente construiu isso na aula já, né? Construindo o quadro para vocês, para a gente poder resolver. Se ele quer a altura, quem que a gente conhece? A gente conhece esse 12 aqui. O que é esse 12? Esse 12 aqui é a minha hipotenusa, por exemplo, desse triângulo. O que mais que a gente conhece? A gente conhece, galera, a medida daqui até aqui. Por quê? Porque é a metade do lado. Se tudo ele vale 12, aqui vale 6. Eu quero a altura. Então, uma das formas é usando os ângulos, né? Conheço a hipotenusa, quero o cateto oposto ao 60 ou o cateto adjacente ao 30. Posso usar seno e cosseno. Conheço dois lados de um triângulo retângulo, posso usar o Pitágoras, correto? Ou eu posso usar aquela formulazinha. A altura de um triângulo equilátero sempre vai ser L raiz de 3 sobre 2. Como eu conheço o lado, a altura vai ser 12 raiz de 3 sobre 2, que simplificando vai dar 6 raiz de 3. Lá ele dizia centímetros, então aqui também vai ser centímetros. Tá joia? Pessoal,
eu acredito que essas sejam as ideias dos exercícios que eu pretendia fazer com vocês, tá? Terá mais uma aula de exercícios, então não se preocupe. Eu sei que tem mais exercícios para frente, outros exercícios mais contextualizados, mas eu peguei os mais básicos para a gente começar, tá bom? Até a próxima aula, um grande abraço.